Em razão da chamada competência cumulativa, prevista no artigo 147 da Constituição Federal, nós temos que todos os impostos, tributos que são de competência dos municípios também serão de competência do Distrito Federal. Assim, o Distrito Federal tem competência para criar os impostos que são de competência dos estados em razão de previsão expressa no artigo 155 da Constituição Federal e também terão competência para criar os impostos discriminados lá no artigo 156 da Constituição Federal, que são de competência do município, mas o artigo 147 da Constituição diz que poderão também ser criados pelo Distrito Federal. Logo, o Distrito Federal tem competência para criar o ISS, o IPTU e o ITBI também, certo? Bom, vimos aqui então sobre a competência tributária dos impostos, mas e com relação às demais espécies tributárias? Temos que saber também, temos que saber quais são os tributos que os entes vão criar. Então, por gentileza, mais um espaço para União, puxar a canetinha aqui, para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Com relação à segunda espécie tributária, qual seja? As taxas. As taxas, nós podemos afirmar que tratam-se de competência comum, porque todos os entes poderão criá-la. Então, eu tenho que a União pode criar uma taxa, assim como os estados, Distrito Federal e municípios. A terceira espécie tributária, a contribuição de melhoria, também é de competência comum. Comum porque todos os entes poderão criá-la. Então, a União pode criar uma contribuição de melhoria, os estados, Distrito Federal e municípios. A quarta espécie tributária, contribuição. A pergunta: de quem é a competência para criar uma contribuição? Resposta. Aqui, antes de adentrar na resposta, no entanto, é importante esclarecermos um ponto. Hoje, nós temos tantas contribuições em nosso ordenamento jurídico que a contribuição virou um gênero e há 4 espécies de contribuições. Por isso, antes de você saber quem detém a competência para criar uma contribuição, é mais importante sabermos quais são as contribuições do nosso ordenamento jurídico. De modo, é claro, que a partir de agora, quando você olhar para uma prova de concurso e você visualizar a palavra contribuição, você já vai saber. Contribuição é gênero e eu tenho 4 espécies de contribuições, que são as contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico, conhecidas por nós carinhosamente por CID, as contribuições de interesse de categoria profissional ou econômica e a COSIP, contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, também conhecida simplesmente por CIP, contribuição de iluminação pública. Então, hoje eu tenho essas 4 espécies de contribuições. Via de regra, as contribuições serão criadas pela União. Então, via de regra, a competência é privativa da União. Isso está lá no artigo 149 da nossa Constituição Federal, para quem quiser anotar. Porém, como você já até percebeu, eu disse via de regra. Quando a gente fala via de regra, é porque sempre vai ter uma exceção ou outra. E aqui há, na verdade, 2 exceções. Há 2 contribuições que não serão criadas necessariamente pela União. A primeira exceção encontramos no artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal. Diz respeito à contribuição social previdenciária do servidor público. A contribuição social previdenciária do servidor público será criada pelo ente a que pertencer esse servidor público. Se for um servidor público municipal, será o município competente para criar a contribuição social previdenciária do servidor público municipal.
Se for um servidor público estadual, será o Estado competente para criar a contribuição social previdenciária do servidor público estadual. Se for um servidor público distrital, o Distrito Federal. E se for, é claro, um servidor público federal, será a União competente para criar a contribuição social previdenciária do servidor público federal. O cuidado, principalmente aqui em prova de concurso, é que essa contribuição social, veja bem, previdenciária. É a previdenciária do servidor público que será criada pelo ente a que ele pertencer. Todas as demais contribuições, inclusive contribuições sociais do servidor público, serão criadas apenas pela União. A única que não é criada pela União é a contribuição social previdenciária do servidor público, que será sempre criada pelo ente a que ele pertencer. Agora, se a prova lhe perguntar de quem é a competência para criar a contribuição social, saúde do servidor público, cuidado, é a União. Porque, via de regra, as contribuições são criadas pela União. Há só duas exceções. Quanto à contribuição social, a previdenciária do servidor público é que será criada pelo ente a que ele pertencer. Já qualquer outra contribuição social ou qualquer outra contribuição do servidor público será criada pela União, certo? E quanto à segunda exceção, Josi, você falou que são duas exceções, sim. A segunda está mencionada no artigo 149-A da nossa Constituição Federal e diz respeito à COSIP, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Essa será criada apenas pelos municípios e Distrito Federal. Também aqui objeto de algumas pegadinhas em provas de concurso, principalmente FCC, VUNESP tem cobrado essa pegadinha, quanto à competência, para dizer que a COSIP, essa contribuição de iluminação pública, seria de competência dos estados e Distrito Federal. O porquê dessa pegadinha tão frequente? Primeiro, porque não tem muito o que se perguntar a respeito da iluminação pública. Em segundo lugar, muitos pensam que tudo que é de competência dos estados é do Distrito Federal e vice-versa. Mas não é bem assim, não. Porque aqui, quanto à COSIP, está bem claro que é de competência dos municípios e Distrito Federal. Logo, os estados não poderão criar a COSIP. A competência realmente é dos municípios e Distrito Federal. Na hora da prova, eu até brinco falando para vocês o seguinte, pense, quem está mais perto de vocês? O município ou o estado? O município. Então, quem dá a luz é o município, por estar mais próximo. Guardem isso para não errar na prova. Fechando, então, saiba que as contribuições serão criadas via de regra pela União. Só temos duas exceções, que não serão criadas pela União necessariamente. A primeira, contribuição social previdenciária do servidor público. E a última exceção, a COSIP, que é uma contribuição de iluminação pública. Certo? Ok. Só para deixar o nosso quadro completo, vamos colocar aqui, então. Eu tenho que a contribuição social previdenciária do servidor público será criada pelo ente a que pertencer. Então, pode ser município. Já a COSIP só será criada pelo Distrito Federal e municípios. E as demais contribuições sociais são apenas pela União, as contribuições de intervenção no domínio econômico apenas pela União e a contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica também será criada apenas pela União. E com relação à última espécie tributária, deixa eu puxar a câmera aqui para mim. Opa! Quanto à última espécie tributária, empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, ele é de competência. Quanto à última espécie tributária, o empréstimo compulsório
é de competência privativa da União. Então, somente a União e mais ninguém poderá criar o empréstimo compulsório. Então, eu tenho aqui que é de competência privativa, deixa eu puxar, da União, o empréstimo compulsório. Pois muito bem. Agora que nós vimos tudo sobre competência tributária, de quem são os poderes para criar cada uma dessas espécies tributárias, e vimos que a principal característica é a indelegabilidade, ou seja, a intransferibilidade. O que a Constituição Federal diz que é de um ente federativo, significa dizer que é só daquele ente federativo e de mais ninguém. Vamos verificar, antes de falarmos da segunda característica, a diferença principal entre a competência tributária e a capacidade ativa tributária. Não entendi, Josi? Está muito bagunçado. De repente estou falando de competência característica, depois estou falando já de outra coisa? Não. Competência tributária, até trazer aqui para o slide, nós vimos que significa o poder de criar e majorar um tributo. Tá certo. Agora, a competência tributária, que é esse poder supremo, digamos assim, de criar e majorar um tributo, tem 5 características importantíssimas, dentre as quais nós só estudamos uma, que é ser indelegável a competência tributária. Logo, antes de falarmos sobre as demais, é importante já traçarmos aqui a diferença entre a chamada competência tributária da capacidade ativa tributária, para vocês não confundirem. Porque enquanto a competência tributária é indelegável, que nós acabamos de visualizar, a capacidade ativa tributária pode ser delegada sim. Mas antes, vamos visualizar. Competência tributária consiste em criar e majorar um tributo, certo? E essa capacidade ativa tributária, o que significa? Consiste nas atribuições de arrecadar, fiscalizar e executar normas, decisões. Então, a capacidade ativa tributária vem a ser as atribuições de arrecadar um tributo, fiscalizar tributo, bem como executar normas, decisões. Enquanto o poder supremo de criar e majorar tributo é indelegável, como nós vimos, esses poderes aqui de arrecadar, fiscalizar e executar poderão ser delegados para outra pessoa jurídica de direito público, nos termos do artigo 7º do CTN. Então, atenção, porque a competência tributária é indelegável, mas a capacidade ativa tributária, o poder de arrecadar um tributo, o poder de fiscalizar um tributo ou executar decisões, leis, esses poderes sim podem ser delegados para outra pessoa jurídica de direito público, conforme prevê o artigo 7º do nosso Código Tributário Nacional. Ora, Josi, fico sem entender. Vem cá. A pessoa que detém a competência tributária, ela detém o maior poder de todos, que é o poder de criar um tributo, bem como o poder de majorar esse tributo. É claro que quem tem o poder de criar um tributo, também terá o poder de arrecadar esse tributo, fiscalizar o tributo, bem como executar leis, decisões. Enquanto esses 2 primeiros poderes são indelegáveis, poder de criar e majorar um tributo, os poderes de arrecadar o tributo, no entanto, assim como fiscalizar e executar, poderão ser delegados para outra pessoa jurídica de direito público. É o que acontece, por exemplo, com o ITR. O ITR é um imposto de competência da União. Logo, quem detém a competência para criar, majorar o ITR é a União. Indiscutível isso. Porém, o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da nossa Constituição Federal, determina que a União pode passar para o município os poderes de arrecadar e fiscalizar o ITR.
Então, veja, a Constituição Federal está dizendo, União, você pode passar para o município os poderes de arrecadar e fiscalizar o ITR. Quando a Constituição diz que o município poderá fiscalizar, arrecadar o ITR, está sendo repassado aos municípios apenas a chamada capacidade ativa tributária. Não está sendo repassada a competência tributária, porque a competência tributária, juro que é a última vez que eu vou falar, essa é indelegável. Mas os poderes de arrecadar, fiscalizar e executar, que compreende a chamada capacidade ativa tributária, esses sim poderão ser repassados para outra pessoa jurídica de direito público, conforme determina o artigo 7º do CTN. Melhor exemplo é o que acontece com o ITR, que de fato muitos municípios acabam celebrando convênios com a União para poder arrecadar e fiscalizar esse imposto federal. Outro exemplo muito cobrado em provas de concurso, e aqui mais em prova VUNESP, da banca, né? VUNESP, é quanto às contribuições de interesse de categoria profissional ou econômica. Ora, as contribuições, deixa eu voltar aqui para o slide, as contribuições de interesse de categoria profissional ou econômica tem previsão no artigo 149 da Constituição Federal. Nós vimos que é de competência da União, mas muitas dessas contribuições, que são os CRs da vida, CRM, CRO, CREA, CONFEA, hoje CONFEA, eles são arrecadados e fiscalizados pelo próprio CR. Ora, quando eu falo de contribuição de interesse categoria profissional e econômica, vem em minha mente, uma delas são os CRs da vida, CREA, CRM, CRO. Só que quem vai acabar arrecadando e fiscalizando esses CRs da vida são os próprios CRs da vida. Logo, aqui eu tenho, então, que a competência tributária é exercida pela União, mas a capacidade ativa tributária dos CRs é exercida pela própria autarquia CR. Então, há a delegação da capacidade ativa tributária. Não há problema? Não. Tem previsão expressa no artigo 7º do CTN. Ocorre que, quando isso acontece, o ente que detém a competência tributária repassar para outra pessoa a capacidade ativa tributária, o artigo 7º prevê ali algumas considerações, a exemplo do parágrafo 1º. Junto com a capacidade ativa tributária, vai também as garantias e privilégios processuais. Não entendi, Josi? Ora, se eu tenho aqui o ente que detém a competência tributária, porém ele vai repassar para outra pessoa a capacidade ativa tributária, nesse repasse da capacidade ativa tributária, junto vão as garantias e privilégios processuais. É o que prevê o artigo 7º, parágrafo 1º. Se a União, por exemplo, tiver alguma garantia, privilégio processual que o município não tenha, quando a União repassa para o município arrecadar e fiscalizar o ITR, vai junto às garantias e privilégios processuais, nos termos do artigo 7º, parágrafo 1º. Parágrafo 2º do artigo 7º do CTN diz, no entanto, que essa capacidade ativa tributária pode retomar ao ente que detém a competência tributária a qualquer tempo e de forma unilateral. Isso já aconteceu no passado, um exemplo bem clássico e que, portanto, pode aparecer mais uma vez em nossas provas de concurso. O ente que detém a competência tributária, como você sabe sempre na cabeça, detém o poder supremo, vai criar, vai majorar o tributo. Se ele quiser repassar a arrecadação, fiscalização e execução para outra pessoa, ok. Mas como ele é o todo-poderoso, a partir do momento que ele quiser pegar para si novamente esses poderes de arrecadar, fiscalizar e executar, ele pode, por simples forma unilateral. Não precisa de prévia comunicação, aceitação. Não, ele torna para si a capacidade ativa tributária de forma unilateral. Como eu disse no passado,
em 2007, nós tivemos justamente a União pegando para si novamente a capacidade ativa tributária referente às contribuições sociais previdenciárias. Até 2007, quem arrecadava, fiscalizava as contribuições sociais previdenciárias era o INSS. A partir de 2007, com a Lei 11.457, foi criado o que muitos chamaram à época da Super Receita, que passou a arrecadar e fiscalizar também as contribuições sociais previdenciárias. Muitos indagaram, mas pode? Pode. Artigo 7º, parágrafo 2º do CTN. Então, eu posso pegar novamente a capacidade ativa tributária de forma unilateral, sem problema algum. Essas são as duas consequências referentes ao repasse da capacidade ativa tributária. Agora, um detalhe. O parágrafo 3º do artigo 7º do CTN é um parágrafo que muitos candidatos sempre me perguntam. E eu penso que a dúvida vem justamente por existir esse parágrafo. Pois se ele não existisse no artigo 7º, ninguém nem pensaria numa hipótese dessa, de tão absurda que seria a possibilidade. Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 7º do CTN. Que não constitui delegação de competência tributária a arrecadação realizada por pessoas jurídicas de direito privado. Muitos começam a perguntar, Josi, mas por que está falando, o ente privado tem competência tributária? Bom, então vamos primeiramente analisar a parte que antecede aqui a questão da pessoa jurídica de direito privado. Vejamos, o que é competência tributária? É o poder de criar e majorar um tributo. É claro que quem detém esse poder é tão somente ente federativo. Somente o ente federativo vai poder criar e majorar um tributo. Ok. Logo, é óbvio que não pode uma pessoa jurídica de direito privado criar e majorar um tributo. Certo? Mas, o que acontece? O mero fato de uma pessoa jurídica de direito privado arrecadar um tributo não quer dizer que ela detém a competência tributária daquele tributo. Não, de forma alguma. Porque a competência tributária é o poder de criar, majorar um tributo. Se a pessoa só arrecada o tributo, ela não tem competência tributária, ela não está criando o tributo. Para ter competência tributária, a pessoa tem que ter o direito de criar o tributo. Não é o que acontece. Porque ela realmente só está arrecadando. Aí vamos falar, mas então ela detém a capacidade ativa tributária? A capacidade ativa tributária significa arrecadar, fiscalizar, executar leis, decisões. A pessoa que só arrecada, ela não tem competência tributária porque ela não cria o tributo. Ela não tem capacidade ativa tributária porque ela não vai fiscalizar o tributo. Ela está fazendo só o quê? Só arrecadando. Então, o que ela tem? Ela não tem nada, ela só tem a função de arrecadar. Alguém pediu para ela arrecadar. E pode, Josi, uma pessoa jurídica de direito privado arrecadar um tributo? Pode. É o que acontece muitas vezes. É só pegarmos lá a relação, por exemplo, do empregador e do empregado. Nessa relação empregador e empregado, quando o empregador vai pagar o salário ao empregado, digamos que seja um salário de R$10.000, o que acaba acontecendo? O empregador, ao pagar o salário de R$10.000 para o seu empregado, a lei determina que ele faça a retenção do IR, é o imposto de renda retido na fonte. Então, ele vai pagar o salário para o empregado já descontado do imposto de renda, para que ele consiga, então, obter aqui a arrecadação desse imposto. E a União não venha sofrer com eventuais sonegações fiscais. Porque para o empregador não importa se ele vai recolher 10 mil, se ele vai pagar R$10.000 para o empregado, sendo 10 mil indo para o empregado, 8 mil indo para o empregado, ou 2 mil para a União. Então, o empregador, ele paga o salário e já desconta o imposto de renda. Só que o empregador, ele não vai ficar com esse imposto de renda, ele já vai repassar para a União. Então, ele só está arrecadando esse imposto. Pode, portanto, uma pessoa jurídica de direito privado arrecadar um tributo? Pode, sem problema algum, realmente. Agora, é claro que o fato só da pessoa jurídica de direito privado arrecadar não quer dizer que está sendo delegada a competência tributária. Guarde.
Aqui, sem nenhuma exceção, a competência tributária é indelegável. A competência tributária é realmente indelegável. Já a capacidade ativa tributária, que consiste nos poderes de arrecadar, fiscalizar e executar, essa sim poderá ser delegada para outra pessoa jurídica de direito público. Agora, o mero fator de uma pessoa jurídica de direito privado arrecadar um tributo, isso não consiste em delegação de competência tributária e nem mesmo é capacidade ativa tributária. Ela só está arrecadando o tributo. Certo? Pois bem, agora sim. Agora passamos, então, para a análise da segunda característica da competência tributária, qual seja facultatividade. Nós vimos que a primeira característica da competência tributária é que ela é indelegável. A segunda característica é que ela é facultativa. Isso significa dizer que o ente federativo cria o tributo se ele quiser. Se o ente não quiser criar o tributo, não tem problema. Ele cria se ele quiser. Se ele não quiser, não tem problema. Isso porque a Constituição Federal, em seu artigo 145, determina que o ente pode criar tributos. Se ali estivesse escrito deve criar tributos, aí a competência seria realmente obrigatória. Mas, na verdade, ali está que o ente pode criar os impostos, taxas, contribuições de melhoria. Portanto, a competência tributária é facultativa. Tanto é que, até hoje, a União não criou o IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, porque justamente a competência é facultativa. Se a União quiser criar o IGF, ela cria. Se ela não quiser criar, ela não cria como ela fez. Até hoje, ela não criou o IGF. Então, a competência tributária é, de fato, facultativa. Ô, Josi, diga. Mas, e com relação à Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que a competência tributária é obrigatória. Como é que você está me dizendo agora que a competência tributária ela é facultativa? Ora, de fato, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, ela determina que a competência tributária é obrigatória. Mas entre a Lei Complementar e a nossa Constituição Federal, prevalece a Constituição Federal. A Constituição Federal ela é hierarquicamente superior à Lei Complementar. Então, por mais que a Lei Complementar diga que a competência tributária ela é facultativa, eu tenho que a Constituição disse para mim que ela é facultativa. Aliás, por mais que a Lei Complementar diga que a competência tributária é obrigatória, como a Constituição diz que ela é facultativa sim. Viu? Até me perco, porque como eu sei que a competência tributária é facultativa, por mais que a Lei Complementar diga que ela é obrigatória, eu acabo lendo que ela é facultativa. Sempre prevalece a Constituição. Ok. Mas tem um detalhe. O artigo 11 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal, realmente determina que seja a competência tributária obrigatória. E o parágrafo único desse artigo diz o seguinte: o ente que não criar o tributo que é de sua competência, ele terá uma sanção. Qual é essa sanção? Ele não receberá as receitas tributárias voluntárias. E aí? E aí, por mais que eu disse a vocês que a competência tributária ela é facultativa, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIM 2238, concluiu que esse parágrafo único ele não é inconstitucional. O Supremo alegou que o parágrafo único do artigo 11 da Lei Complementar 101 de 2000 não é inconstitucional, porque ali veda-se o repasse das chamadas receitas tributárias voluntárias. O Supremo disse que se houvesse vedação com relação às receitas tributárias obrigatórias, aí seria esse dispositivo inconstitucional. Mas como a vedação é referente às receitas tributárias
voluntárias, não há inconstitucionalidade. Muitos devem estar olhando para mim dizendo, ah, tá, agora entendi. Não entendi nada, Josi. Bom, para você entender esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, nós temos que primeiramente compreender o que vem a ser esse repasse de receita tributária obrigatória e o repasse de receita tributária voluntária. Por isso, eu lhe convido para o nosso próximo bloco, para estudarmos aqui o que vem a ser uma receita tributária obrigatória de repasse, para depois você compreender, portanto, esse posicionamento do nosso Supremo Tribunal Federal. Não saia daí, é uma matéria que pode sim cair em sua prova de concurso. Até porque, hoje, até mesmo as bancas mais jurisprudencialistas, como a banca do Sebrasp, têm cobrado esse ponto da nossa matéria em suas provas. Estou te esperando lá no nosso próximo bloco.